Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao nosso momento de segunda aula, Gestão da Inovação e Criatividade. O nosso tema de hoje é o capital intelectual. O que é o capital intelectual? O capital intelectual é a grande riqueza da organização. A gente não sente, a gente não pega, mas a gente encontra em cada ser humano, que somos, no todos, ativos intangíveis. Esse ser humano com um rol de competências, entre elas a criatividade, que é tema exclusivo deste módulo. Tem uma história de um garotinho de 8 anos de idade. Um dia esse garotinho ele foi para a escola e na primeira aula da semana, a aula foi de educação artística. Bem, a professora chegou para todas as crianças e disse: crianças, hoje nós vamos ter uma aula de desenhos. Bem, o garotinho adorava desenhar, ele já foi com toda a iniciativa dele, pegando a sua grande caixa de lápis de cor, esparramando na mesa, pegando as suas folhas em branco e começou a desenhar o que veio à sua mente. A professora chegou bem pertinho dele e disse: por que você já está desenhando? Eu ainda não dei a ordem para que vocês começassem a desenhar. Então eu vou mostrar o desenho que eu quero. A professora foi até o quadro e desenhou uma flor vermelha com caule verde. O garotinho olhou para essa flor vermelha, olhou, para o desenho da professora. Não gostou muito porque ele tinha outras ideias para desenho, mas ele obedeceu e fez o desenho conforme solicitado pela professora. Bem, segunda aula de educação artística, uma semana depois, a mesma professora. Hoje nós vamos, crianças, brincar com argila. Eu vou distribuir uma bola de argila para cada um de vocês, para que a gente possa, então, fazer algumas moldagens. A professora pediu para que todos esperassem. O garotinho já queria começar a mover todas as suas ideias através da bola de argila, mas ele, respeitosamente, esperou a ordem da professora. Ela foi até a frente das crianças e ela moldou um recipiente, uma bacia e disse: aqui está o modelo, podem começar. Bem, o garotinho não gostou muito da perspectiva apresentada pela professora, mas seguiu a ordem dela e fez exatamente o modelo que ela apresentou a todos. Aconteceu que, um tempo depois, o garotinho e sua família mudaram de cidade. E na outra cidade, ele foi matriculado numa escola bem maior, diferente da primeira. O primeiro dia de aula dele também é educação artística. A nova professora chegou para todos os alunos e disse: crianças, hoje nós vamos fazer desenhos. O garotinho ficou esperando que a sua nova professora dissesse o que ele deveria desenhar. Ela achou estranho o não movimento dele, a espera, a inatividade dele, e ela chegou bem pertinho dele e perguntou: você não vai desenhar? E ele disse: eu estou esperando que você me diga o que eu devo desenhar. Aí ela falou: você pode desenhar o que você quiser. E ele olhou assustado para essa nova professora e perguntou: eu posso desenhar qualquer coisa, qualquer imagem, o que vier à minha mente? Ela falou: sim, o desenho é livre, use a sua criatividade. E aí o garotinho começou a fazer o seu desenho. Ao final da aula, ele entregou o seu desenho para esta nova professora. E para ela, o desenho entregue foi o mesmo desenho que ele fez anteriormente. É uma flor vermelha com caule verde. Bem, o que isso significa para todos nós nesse nosso cenário atual de vida? Que quando somos pequenos, nós temos todo um potencial criativo, toda uma liberdade de expressão, e toda uma oxigenação mental. Então a gente tem muitas ideias, a gente cria, recria cenários e não temos toda essa limitação que hoje no mundo adulto a gente acaba encontrando, principalmente dentro de algumas empresas, onde seguimos regras, normas. E ao longo do nosso momento de desenvolvimento de personalidade, nós temos então toda uma formatação com relação a esse condicionamento, porque a gente entra para sistemas educacionais, a própria sociedade nos impõe regras e a gente vai perdendo exatamente essa liberdade de pensar com criatividade. Quando adultos, a gente está dentro de empresas e as empresas nos exigem o que? Exatamente o que a gente perdeu ao longo do nosso tempo, que é o potencial criativo. Porque a criatividade a gente atribui não dom de gênio, mas sim a capacidade de resolvermos algo mais complexo ainda que essa empresa pode estar lidando e temos que ter muitas ideias e mais de uma resposta certa para cada situação difícil que encontramos. Então, gente, para entendermos bem esse conceito na prática de capital intelectual e de competência, criatividade estratégica, precisamos
entender toda essa formatação de modelos mentais que trazemos ao longo das nossas vidas. Essa é a psicologia do eu, ou seja, pessoas no seu desenvolvimento de personalidade sendo inseridas em contextos de sociedade que muitas vezes são condicionantes. O próprio nível de educação às vezes condiciona a criança, né, desde o início, com regras, normas, sim e não, e ao longo da vida ela vai trazendo esse modelo comportamental. E quando adulto ela precisa voltar, né, a um aprendizado no sentido de desenvolver tais talentos. Bem, a criatividade é tema muito exclusivo do capital intelectual e a ela, como a gente já falou, damos toda uma significância, porque se estamos falando de um módulo de gestão da inovação e criatividade, e a gestão da inovação nós entendemos como algo que impacta todo o resultado financeiro socioempresarial, e sem a criatividade a gente não consegue chegar à inovação, então a gente começa a compreender o macro do ser humano e a significância, a relevância dele para um ambiente extremamente acelerado como vivemos, um ambiente de transformação digital, onde as organizações elas precisam o tempo todo se reinventar, né, se reorganizar, se remodelar, e somente com criatividade e inovação. Por isso que os ativos intangíveis que somos nós, formando esse capital intelectual, é tão significante para o mundo atual que vivemos. Bem, continuando um pouquinho sobre o modelo de desenvolvimento desse capital intelectual, nós vamos ter um tema que é também de muita relevância, de muita importância para o cenário corporativo, que são as inteligências múltiplas. Se a gente pode e deve desenvolver a criatividade, porque isso é exigência não só das nossas carreiras, mas da própria vida, a gente tem que criar e co-criar novos cenários sempre. As inteligências múltiplas, elas vão aqui apresentar o quanto de novas habilidades cognitivas, novas habilidades comportamentais, nós podemos continuar evoluindo. As múltiplas inteligências foram originadas por um estudo e cientificadas Howard Gardner. Ele estudou o desenvolvimento e as habilidades simbólicas dos indivíduos. Em 1979, foi a primeira divulgação científica sobre a pluralização das inteligências, ou seja, as múltiplas capacidades intelectuais que nós temos. Antigamente, nós tínhamos muito a medição do nosso potencial intelectual pelo QI. Os testes eram realizados com pessoas, com profissionais, para ver a capacidade intelectual. Apenas uma única inteligência já incluía um novo profissional no mercado. Hoje, essas inteligências, elas se abrem, elas se triplicam, ou seja, muitas dessas inteligências nós temos, porém algumas estão adormecidas e a gente precisa fazer o desenvolvimento de todas elas. Existe nesse estudo científico a inteligência intrapessoal. O que é a inteligência intrapessoal? É a inteligência que permite compreender a nós mesmos e trabalhar conosco. Nós chamamos ela no mercado corporativo de autoconhecimento. Então, a pessoa que está no início de uma carreira executiva, é muito importante que ela olhe para dentro de si e reconheça os seus potenciais, os seus talentos, as suas habilidades. E também possa reconhecer as suas fragilidades. Quando ela tem esse mapa do eu, ela consegue absorver melhor o que ela precisa continuar desenvolvendo e o que ela precisa continuar potencializando. E a tudo isso nós damos o nome de inteligência intrapessoal, que é a capacidade de superar os impulsos instintivos e termos mais o autocontrole diante de situações principalmente adversas. Então a nossa inteligência intrapessoal está muito voltada à nossa maturidade do eu. E é uma inteligência que qualquer um de nós pode e deve desenvolver. É o início de uma vida plena, seja uma vida, seja uma vida em carreira. A segunda inteligência é a inteligência interpessoal, que é a habilidade de interagir com as outras pessoas, entendê-las e interpretar seu comportamento. É resolver problemas e solucionar conflitos junto aos demais. Essa inteligência ela é comum entre líderes, terapeutas, políticos, religiosos, professores, educadores, vendedores, que sabem identificar expectativas, desejos e motivações de outras pessoas, tornando-os extremamente sensíveis às suas necessidades. Então, a inteligência interpessoal é a sabedoria que eu tenho de lidar com o outro na sua diversidade de pessoa.
porque todos nós somos seres ímpares, somos diferentes uns dos outros e a gente precisa saber lidar com essas diferenças individuais. Por esse motivo, existem ferramentas, técnicas e muitos processos de desenvolvimento dessa inteligência, que é uma competência relacional, assentida nas organizações deste século. Uma outra inteligência é chamada linguística, que é a habilidade do uso da linguagem para convencer, agradar, estimular ou transmitir ideias aos outros, além de lidar na forma escrita ou falada, com a linguagem de forma mais criativa e integrada. Os políticos, os jornalistas, os poetas, os escritores, eles exibem com mais destaque essa inteligência. Então é a nossa capacidade de desenvoltura na fala, ou até mesmo na própria comunicação verbal sobre determinados assuntos. Uma outra inteligência é chamada musical ou auditiva. É a habilidade para ouvir, é o poder da escuta. A aptidão auditiva ou musical está intimamente ligada ao aprendizado pela escuta. Pessoas que memorizam em especial pela audição. Então existem as pessoas auditivas, existem as pessoas visuais e existem as pessoas sinestésicas. Uma das inteligências que a gente vai ver na sequência é a inteligência sinestésica. A auditiva é o poder da escuta, a sinestésica é o poder da sensação. Então são pessoas, indivíduos que usam muito o seu movimento corporal para falar, para mostrar sensibilidade, para mostrar emoção. São pessoas muito do toque. E essa inteligência sinestésica, ela é parcialmente ou totalmente especializada para as pessoas que realmente querem mostrar o que tem dentro delas, ou seja, as suas sensações, os seus pensamentos, só que elas expressam isso muito mais corporalmente. Elas seguiam na vida pela sensação. Refere-se à habilidade para resolver problemas através do uso, então, corporal. Atletas, atores, mímicos têm muito essa habilidade desenvolvida. Então essa inteligência, ela é muito focada também nas organizações, em carreiras principalmente corporativas, para que não fique somente uma inteligência linguística sem expressar corporalmente a emoção por trás daquilo que se fala. Então é uma inteligência tanto para negócios quanto para a vida. Uma outra inteligência é a inteligência espacial. Essa inteligência é a capacidade para perceber o mundo visual e espacial de forma precisa. Nos dá muito o senso de direção, onde estamos e para onde vamos. Possibilita as pessoas criar com o espaço, perceber as transformações que o espaço sofre. Então é a inteligência de artistas plásticos, de navegadores, de pilotos e de arquitetos. Então nos dá muito a sensibilidade de percorrermos toda uma trajetória com mais foco. Essa inteligência espacial, ela é muito significante para as organizações, para as carreiras principalmente de executivos, porque a eles é dado a missão de direcionar, de orientar pessoas para um determinado ou mais objetivos, que assim a empresa solicite. Uma outra inteligência é a naturalista. A naturalista é a habilidade de identificar e classificar padrões da natureza. É a inteligência dos envolvidos em causas ecológicas, como os ambientalistas, os espiritualistas e os artistas. É uma inteligência muito voltada para empresas, para negócios que fazem todo um processo de responsabilidade socioambiental. Então, ela também é tida como significante para o mundo dos negócios. Uma outra inteligência é a inteligência espiritual. Refere-se à preocupação e formulação de perguntas sobre a vida, sobre a morte, sobre o universo. Por que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? Qual é o sentido real e maior da vida? É a inteligência muito encontrada em religiosos, em líderes espirituais, em devotos, em pessoas que têm suas crenças sobre a vida muito fortalecidas. Essa inteligência espiritual, ela também é sinalizada como significante para o mundo dos negócios. Porque nos negócios tem pessoas e as pessoas precisam trazer à tona mais a sensibilidade espiritual, mais o altruísmo, mais a benevolência e toda a generosidade que faz parte da nossa vida humana. Então os negócios, para que não fiquem só racionais, precisam também de todo um lado emocional, sensível e espiritual. Faz parte da nossa grande roda da vida. Uma outra inteligência é a lógico-matemática. A inteligência lógico-matemática é o gosto por padrões, são pessoas que têm muito fortemente desenvolvido o lado concreto do seu cérebro, o lado lógico. É o cálculo, é a ordem, é a sistematização.
É a pessoa que tem facilidade de resolver problemas através de um pensar lógico, de lidar com números de uma forma muito criativa. E a inteligência é característica de engenheiros, de matemáticos e de cientistas. Então, essa inteligência para determinados cargos nas organizações também é de fundamental importância. E a todos nós é possível cada uma dessas inteligências apresentadas ser desenvolvido. Basta a gente querer. Basta a gente se utilizar de técnicas e ferramentas que nos acionem, cada uma delas, ao ponto de nos tornarmos um grande potencial intelectual. E assim, nós conduzimos negócios com sabedoria, que são os ativos tangíveis e intangíveis dentro de uma própria essência mercadológica, e ao mesmo tempo nós trazemos à tona a gestão da inovação, com todo esse know-how que hoje nós detemos. Então, nós precisamos cada vez mais, gente, de pessoas que gerem esse desenvolvimento continuado do seu eu, do seu ser. As atitudes que geram, então, a criatividade, que contribuem muito para que essas inteligências, elas possam cada vez mais se demonstrar nas nossas práticas, né? E se movimentar em prol aí de um mundo melhor. Essas atitudes, elas começam num elenco, né, de comportamentos. Por exemplo, a curiosidade. A curiosidade, pessoas que têm na essência esse espírito, são pessoas que contribuem muito para organizações e para o sucesso de negócios. E também contribuem muito para o desenvolvimento de novas causas aí no mundo maior. Então, a curiosidade é o desejo de cultivar o hábito de ler, de viajar, de estabelecer redes de contatos, fazer muito networking, utilizar as tecnologias disponíveis para fins de pesquisa. Então, são profissionais ou pessoas na sua vida comum que têm o que chamamos de espírito curioso, investigativo. Nós temos também outra atitude que vai gerar esse desenvolvimento do potencial intelectual, que é a ousadia. Pessoas que são ousadas. Atitudes para correr riscos calculados. Inovação, elas saem do padrão, fazem acontecer, superam o medo de aprender com os próprios erros. Então elas se ousam, mas com toda uma previsibilidade, com todo um estudo pré-calculado. São pessoas também que questionam muito, ou seja, indagam quando elas têm dúvidas. Essa condição de questionar está muito associada à capacidade para substituir a pergunta por quê pela indagação por que não. E assim elas caminham com todo esse espírito investigativo para que elas possam remodelar não só a sua visão de mundo, mas as suas próprias ações. Nós temos também uma outra atitude que é muito contemplada para que realmente tenha esse processo de desenvolvimento criativo, né, em cada pessoa profissional, que é a visão de futuro. A visão de futuro é a habilidade para descortinar cenários e perceber tendências, ser arquiteto do seu próprio destino. Então, essa visão de futuro nós entendemos como uma grande competência, né, no ramo organizacional, aonde chamamos de visão global. É você enxergar o hoje e também enxergar o amanhã. É você ter uma visão antecipada do que está por vir. E a isso nós atribuímos atitudes que geram estímulos criativos e que vão nos dar, sim, uma gestão de inovação um pouco mais sustentável, né? Um pouco mais bem investida, sem correr tantos os riscos na gestão da inovação de não dar certo. A persistência é uma outra atitude que está muito associada também a todo esse conceito de criatividade. Persistência significa a capacidade de superar fracasso e começar de novo. Então a gente persiste, a gente persegue os nossos objetivos. Tem obstáculos, tem dificuldades, tem erros, mas a gente evita o desistir. A gente cria alternativas para que a gente chegue no nosso objetivo final, de uma forma estratégica, inteligente e plena. Então persistência é uma capacidade, é uma competência dos vencedores. Outras atitudes que geram ainda criatividade: o ser flexível, o ter imaginação. O que é a imaginação? É uma faculdade de sonhar com o futuro, formar imagens mentais, perseguir os sonhos transformando-os em metas. A imaginação ela deve estar presente em cada um de nós, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. E ela acaba alimentando com mais sustentabilidade também os nossos próximos passos.
A ludicidade. O que é a ludicidade? A capacidade de cultivar o bom humor, brincar, se divertir com ideias. Então, o ambiente lúdico, empresarialmente falando, é um ambiente que gera muito a criatividade. Novos insights aparecem e as pessoas acabam tendo muito mais respostas para um mesmo problema. Então, o clima lúdico, o clima de brincar, de se divertir com ideias, mas de forma séria, faz as pessoas disponibilizarem muito mais potencial, muito mais os resultados que se espera ao fim de uma jornada profissional. A visão sistêmica também é um outro foco muito forte para nós termos a criatividade sempre em ativa. É a facilidade para ver e compreender os fenômenos como um todo. Tudo que acontece no cenário não só interno da organização que faz parte, mas também de um cenário externo, o universo maior, nós precisamos estar atentos. E quem tem visão sistêmica, olha a parte e o todo. Olha não só uma árvore na floresta, mas olha toda a floresta. Ele tem essa capacidade de sensibilidade de percepção, ok? Bem, temos também na consequência, de algumas potencialidades não terem se desenvolvido ao longo do nosso tempo, os bloqueadores dessa criatividade. Um dos bloqueadores muito fortes que impede a gente de pensar à frente, de termos processos de inovação às nossas mãos, é a rigidez. A rigidez é a inflexibilidade para mudar enfoques ou pontos de vista. E tem muitas pessoas nas empresas que são rígidos na forma de pensar nos seus modelos mentais. Então se abrem pouco para processos de mudança, o que é um grande erro, porque nós vivemos mudança o tempo todo. Bem, nós temos o egocentrismo, que é uma pessoa muito visada para o seu próprio eu, ou seja, ela se volta para si, ela se torna bastante individualista e ela é o centro de si mesma. Então o egocentrismo, ele vai muito contra o que é a inteligência interpessoal, que a gente já viu antes. A inteligência interpessoal com o egocentrismo não combinam, ou seja, não se conectam. Então as pessoas individualizadas, no mundo digital em que a gente está vivendo uma era fortemente de colaboração, de espírito compartilhado, está indo na contramão. Então a gente precisa desbloquear muitas dessas nossas chaves, individuais, internas, para a gente poder ter um desenvolvimento de pessoa e de carreira que tanto almejamos. Bem, o parcialismo é um outro bloqueador muito sério da criatividade. A percepção somente da parte de uma situação, geralmente por insuficiência de percepção. Então, quando a gente se torna muito parcialista, a gente acaba limitando a nossa capacidade de percepção. A gente perde a sensibilidade de olhar um cenário maior e de decidir sobre aquilo que a gente percebe a melhor atitude que a gente possa ter. Então, a gente precisa estimular a percepção. Existem várias técnicas para esse estímulo da mente perceptiva que a gente vai ver mais à frente. Outro bloqueio da criatividade é uma visão otimizada da realidade, observações de elementos soltos sem integrá-los dentro de uma totalidade ou mesmo não relacionando-os entre si. O que nós entendemos como uma visão otimizada? Uma visão estreita das coisas, do que acontece ao nosso entorno. E aí, quando a gente usa técnicas ao nosso favor de desenvolver uma mente maior, uma mente globalizada, a gente está com essa visão muito mais ampliada e muito mais atenta aos acontecimentos universais. Isso nos facilita a nossa caminhada. E a gente chega nos nossos máximos objetivos de uma forma sem sofrer tanto. As distorções de valores também são outros bloqueadores de criatividade, que são as dificuldades para perceber e lidar com as variáveis dos contextos. Então a gente acaba dando muita significância a algo que não deveria e ao contrário também é a verdade. Então quando a gente não tem uma maturidade do eu, que é o autoconhecimento, quando a gente não sabe sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios, sobre os nossos propósitos de vida, a gente tende a distorcer muito os valores e a nossa relação interpessoal ela se torna sofrível. Nós temos uma atitude muito bloqueadora que é a arrogância também. A arrogância ou a presunção, achar que já sabe tudo e que não tem mais o porquê buscar desenvolvimento. É uma postura de superioridade e de autossuficiência. Então essa postura ela tem derrotado muito as carreiras executivas e é um comportamento que é inconcebível para essa era que vivemos, que é uma era de colaboração, uma era de compartilhamento, uma era digital, de automação, onde as pessoas estão juntas e devem continuar juntas em prol de um mundo melhor.
muito mais rápido, veloz, mas também cuidando dessa sustentabilidade de vida, da saúde, né, que devemos ter e zelar, mesmo num mundo acelerado. Um outro bloqueador ainda é a insegurança, que é um estado de desequilíbrio pessoal, caracterizado por falta de confiança em si mesmo para responder às exigências e às contingências do meio no qual se desenvolve. Então, termos a insegurança ou termos algumas fragilidades com relação à nossa autoestima significa nós mesmos bloquearmos o nosso potencial criativo. Então, gente, existe algo que podemos fazer por nós. Ou seja, buscarmos o conhecimento do nosso eu, buscarmos a maturidade a partir deste conhecimento do eu, maturidade comportamental nas nossas ações do dia a dia com relação às pessoas, caminharmos com mais sabedoria. E aí a gente atribui que esses bloqueadores que eu acabei de apresentar aqui, eles acabam nos impedindo de termos essa vida mais plena. Então, se você se identificou com algum desses bloqueadores nas suas atitudes, procure ferramentas, mesmo aqui no nosso curso que a gente vai ver para frente, algumas delas de relaxamento da tua mente tensa, para que você gere mais inovação, mais entrega de talento, mais alto desempenho e mais excelência. Isso em todos os campos da sua vida. Bem, chegamos no final praticamente deste nosso momento de aula e aqui fica uma reflexão para todos vocês. O que é o autoconhecimento? É você começar de novo. Por onde? Por dentro. Então, busque se conhecer, entenda-se na personalidade que você é e desenvolva-se nas suas competências e nos seus talentos para que você consiga também contribuir para um mundo melhor, um mundo mais sustentável em todos os aspectos. Mas sempre aqui a rota é: comece por você. Se conheça, se perceba, se desenvolva e caminhe em busca de uma vida plena. E esse processo é um processo de crescimento contínuo, nunca para. Então, gente, muito obrigada por mais esse momento aqui em compartilhamento, né, mesmo em virtual, e até a próxima aula.